Tudo bem, Júnior? E aí, Julião? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo beleza. Como é que tá essa preparação aí para a Copa do Mundo? Mais um trabalho? Rapaz, é sempre motivo de prazer e satisfação a gente tá sempre trabalhando, né? Eu estava fazendo umas contas aqui, eu vou para a minha 11ª Copa. 11ª Copa, é? Fiz duas jogando, fiz duas como observador, um ano da seleção com o Parreira, em 94, depois fiz outra em 2006 com o Zinho, e as outras foram todas trabalhando, né, como jornalista, né? Quer Certo. dizer, é sempre diferente, né? E esse ano que a gente vai ter, principalmente no Catar, né, onde deve ser uma Copa diferente. Primeiro que é só numa cidade só, que é em Doha, né? Sim. Então, quer dizer, você não vai precisar se deslocar tanto como aconteceu na Rússia, o estádio mais longe lá são 50 quilômetros. Eu tive lá durante o sorteio da Copa, já está tudo já bem encaminhado. Não, e o melhor, né? Que a seleção brasileira parece que encontrou um caminho aí para a gente poder brigar de igual para igual com os. Você acha que essa seleção está melhor do que as últimas das três, quatro Copas anteriores? Eu acho que está melhor do que 2018. Ela está mais bem preparada, além do caso da comissão técnica, né? Que já viveu essa experiência. Sim. E, além disso, o aparecimento, né, de jovens jogadores como o Antony, como o Rafinha e principalmente o Vinícius Júnior, né? E esses caras eu acho que eles vão dar um algo mais para o Tite na Mas hora que. o Vinícius Júnior, ele joga ali no setor do Neymar, né não? Pela esquerda? Mas ele está encontrando uma forma para poder colocar os dois, né? Com o Vinícius aberto e o Neymar por dentro, como os antigos camisa 10, né? E foi o jeito que ele está arrumando exatamente para poder fazer com que os dois Jogar possam juntos, né? jogarem juntos. É isso aí. Tá. Diz uma coisa, Júnior. Falar um pouquinho do passado. Você chegou no Flamengo em que ano? Em 74? Joguei futebol de salão lá em 1970, né? 70. E fui para o campo em 1973 para jogar no juvenil, né? Um ano depois eu já estava no profissional jogando em 74. 74. Aí você estreou, fez um gol na estreia, né? Como lateral direito, não foi assim? Na estreia não, no segundo jogo, né? O primeiro jogo foi contra o Madureira no meio de semana, aí depois tivemos um jogo contra o América, que foi a decisão do terceiro turno. Aí eu fiz um gol nesse jogo. No jogo seguinte, que já era o triangular do campeonato, que era Vasco, América e Flamengo, no jogo contra o América, novamente eu fiz um outro gol, né? Então, quer dizer, deu aquela confiança de quem está chegando, né, para poder. Jogando de lateral direito na época, né? Lateral direito, foi onde teve Tá. oportunidade. Quer dizer, a E, você, comporta. e essa tua primeira passagem pelo Flamengo, antes de você ir para a Itália, você ficou quantos anos no Flamengo? Eu fiquei de 73 até 84. Né? 84. E Foram quantas 11. vezes você foi campeão carioca? Nesse período? Carioca nesse período foi 74, aí depois 78, duas vezes em 79. Eu acho que foram 6 vezes. 6 vezes. 6 campeonatos Só, carioca. né? Só 6 vezes. E Aquele, brasileiro? aquele timezinho era enjoado. Brasileiro 80, 81, 80, 82, 83, né? E aí em 81 teve a Libertadores, né? 81 foi aquele ano mágico, né? A gente foi campeão da Libertadores e depois campeão do mundo lá contra o Liverpool lá no Japão, né? Aí depois você foi para a Itália em que ano mesmo? Eu fui em 84, em julho de 84. Lá você foi para o Torino, né? isso, joguei 3 anos no Torino, aí depois me transferi para o Pescara, joguei mais 2 anos no Pescara. No Torino você chegou a ser vice-campeão lá, não foi? Isso, no primeiro ano do nosso campeonato, o campeão foi o Verona, e nós ficamos em segundo lugar, fazendo um campeonato acima da expectativa que É, que o Torino não era um time de chegada, né? Aí quando vocês chegaram lá, estava se reconstruindo o time na época, né? E foi exatamente no ano que eu cheguei, né?
tinha um jogador que tinha sido campeão do mundo, que era reserva na Itália, que era o Giuseppe Toscana, e um remanescente, que era o Zaccarelli, que jogou na Copa de 78, e a partir daí uma garotada também. Garotada subindo para o profissional e que a gente terminou chegando em segundo lugar. Aí você voltou para cá quando? Eu No voltei, Flamengo de novo. voltei em junho de 89. 89. É. E jogou até quando? Joguei até 93, até julho de 93. Foi a minha E última quantas Libertadores. vezes você foi campeão carioca nessa etapa? Na volta, a gente ganhou uma Copa do Brasil em 90, um Carioca em 91 e o Campeonato Brasileiro de 92. Né? Brasileiro. Aí em 90 você ainda tinha condições de jogar na seleção, né? Mas aí algumas situações que aconteceram, que até hoje eu não sei o porquê, eu terminei ficando de fora, né, daquela da Copa, que era exatamente na Itália, aonde Você conhecia bem lá as nuances de tudo, né? ficou em Torino, né, onde eu morava, quer dizer. É. Mas, por razões até hoje misteriosas, eu não fui. Mas teria condição, tanto que eu joguei 3 anos depois, inclusive sendo campeão brasileiro em 92 também. É. Mas o Brasil, os técnicos brasileiros, eles têm essa mania, sabe? Em quase todas as Copas, se você observar, muitos jogadores que têm condições de representar o Brasil não vão, entendeu? Exemplos aí, em 78, na Argentina, por exemplo, Falcão não foi, né? Enfim, o Tele cortou o Renato Gaúcho em 86, cara, porra, explodindo, né? Então, muitas vezes, diversos craques que têm condições de defender o Brasil não vão. Isso prejudicou o Brasil. O Brasil poderia, com uma organização melhor, ter conquistado mais títulos, né? Lógico que as razões desses daí que você falou, né, são meio inexplicáveis. O caso do Falcão, por exemplo, 78 também, né? Foi o Chicão, né, naquela Copa, se não me falha a memória. Já o Renato, em 86, teve o problema lá de chegar atrasado, uma coisa daquele ali. Mas quando você não tem uma explicação coerente, né, aí é o que fica mais doído ainda, né? Porque É. quando você tem condição de ir. Mas, quer dizer, depois que você participa até em outras funções, como aconteceu comigo, né, a gente vê que é difícil, as concorrências são grandes, os treinadores precisam, mas quando se trata de escolha política, aí a coisa fica realmente fora de sintonia. Né? E qual o melhor técnico que você trabalhou? Os melhores, assim, uns dois que você realmente... Quero dizer, eu trabalhei com bons treinadores. Primeiro, meu treinador, que foi o Jobert, que foi um ex-jogador do Flamengo, né? O Jobert foi aquele que me deu a primeira oportunidade, o cara que fazia as coisas bem simples, né? Com uma linguagem muito, muito simples mesmo, em termos de passar as instruções e as orientações. Eu acho que deles todos, o Coutinho talvez tenha sido, juntamente com o Carlinhos, que foi meu último treinador, porque o Coutinho ele usava muita psicologia, né? Além do conhecimento que ele tinha de futebol, ele veio trazendo uma nova linguagem também, né? Como, por exemplo, o ponto futuro, né? Que eram algumas coisas, o overlap, que era a passagem. Ele trouxe isso para o futebol. E além de orientações mesmo, né? Fora vamos dizer assim, da normalidade dos treinadores, né? Eles foram treinadores que acrescentaram muito na minha carreira e o último treinador que eu tive foi o Carlinhos, também um ex-jogador. Carlinhos, a gente, com um time de garotos, né? A gente conseguiu ser campeão carioca em 91 e campeão brasileiro contra outras equipes muito fortes. Né? E que ele, através da sua competência, conseguiu criar, né, um clima, uma harmonia dentro do time, e o time terminou ganhando esses títulos. E o Tele? O que você achava do Tele? O Tele foi o treinador que ele conseguia tirar mais dos jogadores em prol do time. Entendeu? Eu acho que ele teve a capacidade de poder reunir a seleção de 82 com um meio-campo espetacular, com o Falcão, o Zico, o Sócrates e o Cerezo. Quer dizer, era um treinador muito
disciplinador, né? Porque naquela época se usava muito isso, questão de horário, questões de orientação tática, tudo isso. Mas um treinador que conseguiu tirar de todos os jogadores, principalmente naquela Copa de 82, o melhor, né? Que os jogadores tinham, acho que por isso, 40 anos depois, as pessoas ainda relembram do jogo daquela seleção como um jogo realmente espetacular, mesmo não tendo a oportunidade de ser campeão. É impressionante como é que aquela seleção não ganhou, né? São coisas do futebol mesmo, né? São situações do futebol mesmo, quer dizer. Inclusive, no jogo que a gente perdeu para a Itália, nós tivemos duas oportunidades. Duas, não, três, né? 0-0, 1-1 e 2-2, né? E terminamos perdendo o jogo. Mas eu acho que o mais importante foi o legado que ficou naquela seleção. Porque quando a gente escuta o Pep Guardiola, um dos maiores treinadores do mundo, dizer que muitas coisas que ele usa até hoje, né? Ele trouxe e tirou exatamente das atuações daquela seleção brasileira. A seleção brasileira realmente era um celeiro de craques, né? Mas você veja que nem sempre as melhores seleções ganham. Porque o Brasil em 50 era melhor que o Uruguai, não ganhou. Em 54 a Hungria era melhor, a Alemanha ganhou. Né? O carrossel da Holanda, em 74, ele ganhou a Alemanha. Nem sempre as melhores seleções ganham, né? Mas o futebol eu acho que ele é apaixonante exatamente por isso, né? Porque nem sempre ganha o melhor, né? E isso dá a possibilidade de aquelas equipes que naquele momento possam superar a outra. E me diz uma coisa, você não quis abraçar a carreira de técnico, né? Não foi do seu interesse isso? Eu nunca fui muito chegado a esse tipo de função, né? Tive experiência 2 ou 3 vezes, mas muito mais por convocação de amigos, de pessoas ligadas, principalmente ao Flamengo, do que qualquer outra coisa, né? Até mesmo porque eu escolhi fazer uma outra atividade onde eu pudesse estar mais perto da minha família, poder usufruir um pouco mais, né? Porque eu passei praticamente 22 anos da minha vida, né? Dentro do campo, viajando. E se continuasse como treinador, seria, na verdade, uma continuação da minha carreira, né? Seria a vida inteira fora, né? Aí eu fiz uma opção essa de poder viver um pouco mais fora do campo do que qualquer outra coisa. E a carreira de comentarista também é mais tranquila, né? Menos desgastante, né? Você tem, é lógico que você com o tempo, eu já estou mais de 20 anos já nessa função, você tem também um desgaste, né? Até mesmo porque trabalhando numa empresa com alta visibilidade como é o Grupo Globo, naturalmente você tem o preço, tem a pressão, tem tudo isso. Mas é muito mais tranquilo você viver essa vida, ainda mais hoje, né? Com rede social, que a gente vê o quanto esses treinadores sofrem, né? Em razão dessa pressão que tem todo dia. E você acha que tem assim algum jogador dentro desses jogos que você observa aí, que você faz os comentários, você acha que tem algum jogador que mereceria estar no grupo da seleção, que o Tite ainda não está vendo? Procurando ser o mais coerente possível. Eu acho que a questão, por exemplo, de você ter uma concorrência muito grande, né, em algumas posições, né, isso cria uma dificuldade maior ainda para o treinador. Né? Por exemplo, um jogador como o Dudu do Palmeiras, né, que é um grande destaque desse campeonato brasileiro, ele sequer teve uma oportunidade na seleção. Por quê? Porque a concorrência é muito grande, entendeu? Então, eu acho que é a questão principalmente do momento, né? Tem que levar os melhores do momento, independente de nome, de qualquer outra coisa. E eu acho que isso deve acontecer daqui a praticamente um mês, né? Porque é dia 7 de novembro sai a última convocação para a Copa do Mundo. E quais seriam, na sua opinião, assim, 3 seleções, as 3 favoritas para o título? Eu vou ampliar um pouco esse aqui, viu? Porque acho que a França, atual campeã, tem um elenco muito, muito qualificado. A Argentina, para mim, hoje é a seleção mais bem preparada para brigar pelo título
na Copa do Mundo. E ainda vou inserir mais 2 seleções aí. Uma é a Inglaterra, que vem com a equipe renovada, uma equipe jovem, e a outra é a Espanha também, com a equipe renovada, com a garotada que pode dar trabalho. Sempre acontecem surpresas, como aconteceu, né, na Rússia com a Croácia, né? E de repente fez uma Copa do Mundo, é vice-campeão do mundo. Mas eu acho difícil acontecer agora nessa Copa de Mas o 20. Brasil, então, não estaria entre esses Não, favoritos. inclusive, primeiro o Brasil, depois a gente fala dos outros, né? Primeiro o Brasil, lógico, né? O Porque Brasil é sempre Brasil, né? a seleção brasileira, em qualquer competição que ela entra sempre como favorita. Mas hoje não tem, que você diga assim, uma, né, que esteja mais bem O preparada. nivelamento é muito grande, né? O Hoje que nivelamento é muito. Todo mundo treinando muito, né? a pulverização hoje das seleções, eu acho que ela é maior do que nas últimas Copas do Mundo. Certo. Agora, mesma coisa, mudando de assunto. Você está com uma escolinha de jovens treinando para fazer futuros craques? Não, a ideia não é essa. O nosso é um projeto social, Ah, né? Temos três núcleos, né? Um na Tabajara, e 2 no Leme, no Chapéu Mangueira e no Morro da Babilônia. Que nós fizemos uma parceria com a Light, né? Para exatamente dar essa possibilidade a essa molecada de poder ter uma outra atividade fora o colégio, né? Então você preenche um pouco, né, o espaço dessa garotada para que eles possam a cabeça não virar para outro lado, estarem ligados no esporte, né? E a gente sabe o quanto o esporte ele pode trazer de benefícios, né? E esses lugares, a Tabajara, você conhece bem, tanto como eu, que nós já tivemos muitos amigos, é, né, com a gente na praia, que é. são até hoje, né? E eu, através do Beach Soccer, conheci uma galera muito grande lá do Leme, onde ficam esses 2 outros morros lá. Então a gente fez essa parceria e a coisa, graças a Deus, está andando até também além da Então, quer dizer expectativa. que tem campos lá de futebol lá em cima? Como é que é? São quadras, não tem campos, são quadras de futebol de salão, né? Ah. E aonde os treinamentos são feitos dentro dessas quadras, que E foram você vai reformadas. lá? Como é que é a tua participação nisso? Aí eu vou, de vez em quando eu vou, sempre para dar uma olhada lá. Mas a ideia não é você buscar talentos, não. É muito mais uma coisa social Uma mesmo coisa para. social mesmo. Né? Ah, tá. Eu pensei que tivesse alguma escolinha na barra ali, alguma coisa sobre isso. Não, não, isso não. Isso hoje fica muito complicado. Os clubes hoje praticamente têm uma rede muito grande de observadores, né, que são eles que fazem esse filtro todo para selecionar essa garotada. Então, o É, trabalho é mais social mesmo, né? e voltado totalmente para o social. É lógico que se aparecer algum talento que a gente veja que pode realmente, né, fazer carreira, a gente vai ajudar para levar para algum clube para que dali ele possa dar continuidade à carreira. Certo. E o brasileiro, será que o Palmeiras já está com a mão na taça mesmo? Eu acho que já está com as 2 mãos na Com as taça. duas, né? Acho que dificilmente o Palmeiras vai perder. Hoje tem 10 pontos à frente Do do Fluminense, né? Internacional. Do É, Internacional. Quem é que o está em segundo? É Palmeiras o só Fluminense ou o Internacional? o Internacional hoje é o segundo colocado. O Fluminense Então, está em quer terceiro. dizer, só perdeu 2 jogos até agora. Imagina se ele vai perder 3 nessas últimas 9 rodadas. É É. praticamente possível. E além de estar jogando bem, quer dizer, tem um aproveitamento fora de casa muito grande. Isso é que faz o Palmeiras estar nessa situação. Isso se deve muito ao trabalho do técnico deles? Há 2 anos ele completou agora à frente do time, né? E isso faz uma diferença muito grande. Conhecimento do próprio elenco que faz com que a equipe possa render. Não é à toa que o Palmeiras foi bicampeão da Taça Libertadores, né? É um time super organizado, né? Além da condição econômica também que favorece, né? Quer dizer, a estrutura mesmo faz com que a equipe e o clube, né, possam andar de mãos dadas. Você acha que o Palmeiras hoje tem um futebol melhor que o do Flamengo, com aqueles craques todos do Flamengo? São jogos diferentes, né? O time do Flamengo é um time diferente porque tem jogadores como Arrascaeta, como Everton Ribeiro, já não tem mais o Bruno Henrique, tem também um trabalho muito bem feito pelo Dorival nesses últimos tempos,
São as duas equipes que nos últimos anos, né, ganharam a Copa Libertadores e ganharam o Brasileiro, sem esquecer do Atlético Mineiro, o ano passado, que fez um campeonato brasileiro realmente acima da média e com muitos méritos conseguiu ser campeão brasileiro. O Palmeiras acho que é mais no conjunto, o Flamengo é mais no talento individual, né? Assim, joga É, muito. está junto há 2 anos, né, naturalmente ele tem um entrosamento maior. Mas o time do Flamengo, em termos de técnica, eu acho que ele é superior. E o que você acha do Fernando Diniz como técnico? Ele está O sendo meio Fernando, badalado aí, andou meio badalado ele e tal, né? mas o Fernando é extremamente competente, né? É só a gente dar uma olhada no trabalho que ele fez lá no início do Audax, lá em São Paulo, né? Que foi o primeiro sinal de ser um técnico diferente. A gente precisaria que ele tivesse à disposição, né, uma quantidade maior de bons jogadores, porque mesmo com um time com certas limitações, como é o time do Fluminense, ele está conseguindo fazer um campeonato excepcional em todos os sentidos. É isso aí. Júnior, tem algum recado aí para os ouvintes? Não, Alguma mandar mensagem? vamos se juntar aí, torcer pelo Brasil, para que a gente possa fazer uma grande Copa do Mundo aí, se Deus quiser trazer o Hexa para a gente. Trazer o Hexa, né? Então tá. Eu agradeço a sua participação aqui no canal Carioca, tá? Foi um prazer tê-lo aqui. Já E, amigo querido de muitos anos, você e sua família, é, né? Quer dizer, a gente é amigo há mais de 50 anos, você imagina. é. E você e a sua família também, né? O Neno, o Lino, todo Prazer mundo. grande amigo aí nesse bate-papo. Então tá. Meu querido, Abraço então, tudo de bom para nós, tá? Vamos torcer pelo Brasil aí. aí, um Aquele abraço. abraço. Tá.